Pois é, de volta então aqui no seu canal 10, me dá aí só 2 minutinhos, o Dr. Carlos Lima vai falar conosco aqui, tem muita coisa para 15 minutos conversar com ele. Mas antes, porém, quero lembrar você que há uma notícia na cidade hoje de manhã e nós, dado ao tempo muito curto, não deu tempo de fazer a comprovação, ao que consta o treinador Pinho não mais é o professor, o técnico do FFC para esta temporada de 2013. Nós iremos apurar na tarde de hoje, tudo direitinho, como sempre o Canal 10 faz. Procura a notícia, ouvir quem é quem, como foi realmente o que aconteceu, se é uma notícia plantada, se não é uma notícia plantada, se é verdade, por que o treinador já não pertence mais à comissão técnica do FFC, e isso talvez demande muita mudança logo aí pertinho do início do campeonato. Então o Canal 10 vai se informar direitinho de tudo que aconteceu, e como nós temos o programa ao vivo nesse horário, do meio-dia a 1, com reprises às 18 até às 19 e às 24 horas, não haverá tempo de informar você no dia de hoje. Mas amanhã, nesse programa, você vai ficar sabendo se é verdade que o Pinho não é mais treinador do FFC, e se não é, por que é que foi ou despedido ou pediu para sair. Que não tem coluna do meio nisso aí. Mas nós estamos aqui no estúdio do Canal 10 com o Dr. Carlos Lima, ele que foi candidato a prefeito nas últimas eleições, teve alguns problemas burocráticos, todo mundo sabe. Tinha o Géder como o seu candidato a vice-prefeito. Nós convidamos o Carlos Lima para estar aqui e eu agradeço muito a sua presença, Carlos. Me parece que é a segunda vez que você vem ao estúdio do Canal 10, não é? Boa tarde. Boa tarde. Tá tudo bem? Tudo bem. Trabalhando? Sim. Cuidando da empresa? Cuidando da empresa, cuidando da cidade, cuidando dos projetos. Estamos sempre envolvidos com alguma coisa de produtivo, seja na área privada, no nosso negócio, e seja ajudando e colaborando com a cidade, com o seu crescimento. Pois é, tá aí, doutor Carlos Lima. Então nós convidamos o doutor Carlos Lima para vir aqui falar de política. Ele que é um dos colaboradores do PMN, porque é teu pai que é o presidente do PMN, né? Exatamente. E ontem esteve aqui um dos próceres do PPS da cidade, da região e do estado de São Paulo, que é o Dr. Fausto Pinato. E o Dr. Fausto veio falar sobre a união entre o PPS e o PMN. Tá certo que o senhor, nós vamos falar do PMDB, que é mais focado direto com o senhor daqui a pouquinho, mas o que o senhor achou de juntar o PPS e o PMN? Foi uma boa? Nesse aspecto particular, eu acho que fortalece as duas legendas. O PPS e o PMN, nesta fusão, eles tiveram uma grande vantagem de ocupar espaços diferentes. O PMN muito forte em Minas, no norte do país, no Rio Grande do Sul, e o PPS forte no estado de São Paulo, em Minas, né, outras regiões. Então, essa fusão a nível nacional, eu acredito que tenha uma finalidade de fortalecer as duas legendas que somam aí inúmeras pessoas, inúmeros parlamentares de expressão em nível nacional. Fala-se, inclusive, doutor Carlos, que o PPS e o PMN juntados agora poderão até ter candidato à presidência da República e a governadores de estado, que se formou uma legenda bastante forte também na minha interpretação. O PMN de Fernandópolis foi consultado sobre essa união entre os partidos? Na realidade, essa fusão deveu-se em caráter de urgência por conta da lei que tramita lá no Congresso, que praticamente impede dos partidos menores terem acesso a fundo de campanha e assim tudo mais. Na realidade, o meu entendimento é que isso tudo já é uma manobra que vem ocorrendo ao longo dos últimos anos para substituir o financiamento público de campanha. Então, na urgência, os dois diretórios nacionais, né, se uniram e decidiram basicamente por si só. Então isso agora, uma vez homologado pelo TSE, aí sim passa a consulta para as bases, mas como há uma divisão praticamente equivalente em todo o território nacional, eu acredito que alguns lugares serão pontualmente problemáticos, que é o caso do estado de Minas,
no cenário nacional, e depois pontualmente um ou outro município que porventura tenham dois partidos, duas legendas que são bastante atuantes e talvez possam surgir problemas para esta fusão. Em Fernandópolis, nesse caso, eu não vejo problema. Eu acredito que a fusão se dará de uma maneira bastante satisfatória e fortalecerá muitas duas legendas. Segundo os mandatários maiores das duas legendas, o PPS-PMN será o novo partido de oposição ao governo do PT. O que o senhor acha disso? Eu acho que o regime democrático, na realidade, ele precisa de legendas fortes que traduzam exatamente para a comunidade qual é o seu pensamento. Nós não podemos viver de legendas como nós temos costumeiramente aqui, que são legendas trabalhadas de acordo com o vento, ou seja, não são nem posição e nem oposição, estão sempre de acordo com aqueles que estão na gestão. Eu acho que uma oposição séria, que leva ali as suas críticas, mas as suas sugestões, eu acho que isso é muito positivo para o sistema democrático brasileiro. Ainda ontem eu disse aqui ao Dr. Fausto o seguinte: um país que não tem uma oposição séria e coerente não tem uma verdadeira democracia. O senhor pensa assim? Exatamente. Traduzindo as palavras, é exatamente dessa forma. Eu acredito que nós não podemos mais viver das legendas de aluguéis, mas também esta lei que vem, ela será impeditiva para o surgimento de novos partidos. E este fortalecimento das atuais legendas fortes do Brasil criará um problema dentro do regime democrático, porque na realidade nós sabemos que os caciques ainda dominam as estruturas partidárias, e aí você bem citou o caso de Fernandópolis, você vê toda a confusão que foi feita a respeito da nossa candidatura, que retrata exatamente o que acontece no Brasil e em muitos lugares. O que houve é que nós possibilitamos que a sociedade tivesse ciência daquilo que acontece com certa frequência. Ou seja, a ação deletéria para o processo político, ela é executada com certa frequência. É que a população não toma conhecimento disso exatamente com a intensidade que tomou em Fernandópolis. Pois é, já começando a falar então de Fernandópolis, vamos aprofundar a conversa agora sobre o PMDB, né? Uma pergunta, na verdade, diz aí para o telespectador do Canal 10, quantos votos o senhor teve, mesmo com aquele imbróglio todo na eleição passada? O senhor chegou a cabalar quantos votos na eleição? São cerca de 9 mil votos, aproximadamente 9 mil votos, uma votação altamente expressiva, com toda a situação conturbada que foi criada para impedir a candidatura. Então, na realidade, o problema que deveu-se em Fernandópolis, hoje nós entendemos, e daqui a alguns 20, 30 anos, nós vamos olhar para trás dentro da história e vamos ver que a candidatura foi extremamente importante, porque ela permitiu que a sociedade entendesse como que funciona o modelo de cerceamento do surgimento de novas lideranças em Fernandópolis. Então, isto tem uma contribuição histórica bastante importante. Agora, nós precisamos avançar, né, Vânia? Nós temos que ter mais acesso à discussão, a sociedade tem que participar e ter a possibilidade de participar ativamente da discussão para resolver os seus problemas que se arrastam durante anos. Aí o caso do intermodal é um deles. Muito bem, então, já aproveitando essa explicação lógica e bem feita que o Dr. Carlos fez aqui, entrar no assunto mais diretamente. Me parece que foi o Jornal do Interior, um órgão de imprensa sério da nossa cidade, que focalizou a saída e a modificação de toda a cúpula do PMDB, do partido, o senhor está afiliado ainda, né? Sim. Em Fernandópolis. Como é que o senhor enxerga que um partido como o PMDB, que hoje vive pendurado, e há algum tempo já vive pendurado no governo federal, por cargos, ministérios e outras coisas, e ninguém pode esconder isso de ninguém, como é que o senhor acha, o senhor vê, como é que o senhor sentiu, se é verdade que realmente foi trocada a direção do partido, como é que um partido pode jogar pela janela um candidato a prefeito que teve dificuldades na fixação da sua candidatura e acaba tendo 9 mil votos ainda, com pouco recurso
financeiro, que nós sabemos que o senhor não teve tanto recurso financeiro. Como que a direção estadual, principalmente a estadual do PMDB, pode fazer isso? Se é que fez. Foi feito isso? O senhor não é mais, senhor Gerto? Na realidade, houve a comissão provisória tem um prazo de validade. E quando ela vence, no caso do Estatuto do PMDB, ela não pode ser renovada com os mesmos membros. Então, isto é fato que aconteceu. O que o Jornal do Interior coloca com a puxada de tapete retrata exatamente o movimento que foi feito durante a campanha. Existem os mandatários do partido, os caciques do partido, que dominam as situações, que controlam praticamente tudo. Este é o grande risco que o sistema democrático brasileiro vai correr agora com a dominação somente dos grandes partidos. Infelizmente, quando os pequenos partidos tiveram a possibilidade de participar ativamente do cenário nacional, muitas vezes eles trabalharam como legendas de espelho, ou legendas de aluguel, como você mesmo disse. Então, dentro da atual situação, onde nós vemos escândalos, com envolvimento de empreiteiras que determinam quem pode, quem não pode ser candidato e quem são as pessoas envolvidas, fica muito claro para a população de como que funciona o jogo. Felizmente, a ação do Ministério Público, da Polícia Federal, do Judiciário, tem feito uma limpeza nesse país. Mas nós precisamos que os cidadãos de bem assumam uma posição mais forte dentro do processo político, porque senão nós continuaremos sofrendo as sanções, porque a política todo mundo negligencia, mas quando aumenta o custo de vida, quando aumenta a luz, quando aumenta o combustível, todo mundo sente no bolso. Então, ou a sociedade brasileira assume uma posição diferente, e eu sou um exemplo claro disso, porque eu sempre neguei a política, sempre quis participar ativamente, e a gota d'água foi a negação do projeto do intermodal, um projeto de 20 anos que está aí hoje, Quer dizer, a ferrovia não vai desviar de Fernandópolis, ela vai continuar passando pelo município de Fernandópolis. A grande discussão é aquela velha história: quais são as ações políticas que vão assegurar os complementos para que a ZPE venha a funcionar? Ou seja, nós precisamos do transporte hidroviário, Estou indo agora, saindo do programa aqui para uma reunião com uma delegação de Minas Gerais que está extremamente preocupada, e com isso, a gente instalando as bases da intermodalidade, a gente consegue fazer a industrialização da ZPE, dos nossos parques industriais para a produção local, regional e nacional, e consequentemente a gente gera emprego, desenvolvimento, gera mais oportunidades. Ou seja, a gestão e o país estão mudando no mundo, e nós também temos que mudar para nos adequar. Então, vejo sim a mudança que está se instalando neste momento no país, no sistema político. Eu vejo com muita preocupação, porque supostamente fortaleceria os grandes partidos, mas também dará mais poder para os caciques aumentar o controle, já que as novas lideranças, os jovens que vêm despontando como liderança a nível nacional, têm tido pouco espaço dentro desse sistema político. Doutor Carlos, quando o senhor diz caciques na política, podemos colocar o Itamar hoje como um dos caciques do PMDB? E o que o senhor acha da participação dele na Operação Fraterno? Olha, segundo o Estado de São Paulo tem divulgado. Segundo a imprensa tem noticiado, é lamentável que vejamos parlamentares que receberam uma votação expressiva dentro do município sendo aí citadas dentro de uma operação como essa. O que me deixa, dentro da minha geração, com um grau de satisfação, é que as coisas estão mudando nesse país. As coisas estão se transformando. Então, estão se abrindo as portas para as pessoas sérias, para as pessoas idôneas, mas nós temos uma verdadeira guerra para enfrentar, dentre tantas e tantas batalhas que tem por aí. Porque o cidadão não pode continuar pagando mais essa conta. Nós não podemos continuar pagando uma carga tributária tão alta para ver esse dinheiro todo sendo mal aplicado. É a Ferrovia Norte-Sul que está empacada porque os trilhos não se encontram, é a construtora que não faz o asfalto adequado. Então, a sociedade tem que se mobilizar sim, porque se fosse na Argentina tinha panelaço em frente à Casa Rosada. Se fosse na Itália, a Itália teria parado e teria caído o ministro. Se fosse em qualquer outro lugar do mundo, como na Grécia aconteceu recentemente, o brasileiro não pode mais se submeter a essa perversão política no país.
porque não faltam leis, não faltam instituições idôneas para que as coisas andem adequadamente, mas nós não podemos ser permissivos com isso. Então eu condeno veementemente essas práticas de corrupção que são deletérias, que sabotam o sistema político, e agora fica muito claro de como as coisas andaram na região noroeste, e por que a região noroeste tem todo esse grau de dificuldade para prosperar. Bom, em cima disso, fazer uma pergunta para o senhor, até de cunho mais íntimo. O senhor se sente traído pelo Itamar, os eleitores dele, quase 7 mil eleitores, pode se sentir traídos diante daquilo que o jornal Estado de São Paulo tem divulgado? Porque, afinal de contas, ele chegou aqui na cidade, foi passear, pegou o senhor para andar, para fazer campanha. O senhor se sente traído, doutor? Olha, eu acho que ele vai ter que dar explicações para a sociedade. Mas o senhor se sente traído ou não? Não, porque na realidade o meu vínculo era com o vice-presidente Michel Temer, que nos ajudou no projeto do Porto Intermodal. Foi por isso que eu acabei indo para o PMDB, com respeito à base da Petrobras, que hoje está em Araçatuba. Nós temos um compromisso com a cidade e trabalho com um número grande de políticos desse Brasil, seja de Minas, seja de São Paulo, de qualquer estado brasileiro, desde que eles tragam alguma coisa de bom. Então eu acho que ele vai ter que responder perante a justiça e perante a sociedade ele vai ter que dar suas explicações. Agora, mesmo sabendo de que nós não podíamos continuar com a nominata, nós não fomos consultados para que isso fosse modificado. Então, eu acho que essa resposta está muito clara para a sociedade. Nós não podemos viver de partidos que trabalham de acordo com o interesse dos seus caciques. Eu acho que o partido tem que trabalhar de acordo com o interesse da sociedade, que beneficiem os políticos vinculados a todos, mas que a sociedade seja a maior beneficiada. Nós temos mais 30 segundos, porque já estamos estourando o horário lá. Eu espero que o senhor volte mais vezes aqui para falar mais de política, mas me responda uma coisa. O senhor continua filiado ao PMDB ou tem pretensão de mudar, principalmente agora com essa juntada do PMN e o PPS? O senhor continua ou ainda não tem? Não, continuo no PMDB, não tem razão para mudança, né? Nós temos ali inúmeras pessoas, mas o projeto político, na realidade, sempre foi voltado para a coletividade, ou seja, um projeto político para a sociedade, e não para grupos, não para pessoas, e muito menos para a minha pessoa. Muito obrigado, foi um prazer tê-lo conosco aqui no Canal 10. O Canal 10 está com a porta aberta aí para quando o senhor precisar se comunicar com a sociedade, o Canal 10 está por aqui. Um abraço, boa tarde. Boa tarde a todos, eu que agradeço. Muito obrigado, doutor Carlos Lima. Ele participando e falando aqui de muita coisa interessante, política, coisa interessante para a cidade, para o município, para a região, vindo aqui no Canal 10. Você poderá ver se chegou agora e não viu a entrevista por inteiro, às 6 da tarde tem a reprise e à meia-noite também. Tenham todos uma grande tarde, uma feliz noite. Muito obrigado pela audiência, tanto na internet como na TV, e amanhã estaremos de volta a partir do meio-dia. Um grande abraço.